Assinar em cartório o compromisso de união estável interfere alguma coisa na inversão existencial? Por que você precisa assinar em cartório? Não, eu não assinei nada, mas eu estou querendo saber. Então, essa é a pergunta. Por que precisa assinar em cartório? Então, existiria uma justificativa que não interferia, assim? Quer dizer, se você assinou com uma justificativa boa, isso não interfere? O que existe é o seguinte, vamos analisar a questão do casamento. O casamento é um grande negócio. Se você estudar a história, a gente percebe que o casamento, o holopensene do casamento está ligado a matrimônio. Matrimônio, como o próprio nome diz, envolve filhos. A ideia de filhos é contrária à ideia de invex, certo? Além do matrimônio, existe o patrimônio, certo? Patrimônio, bens. Então, o casamento, necessariamente, o holopensene do casamento envolve filhos e bens. Não é isso que a Invex, e mesmo, seja inversores ou reciclantes que investem na programação existencial, interassistenciologia, não é isso que quer, certo? Não é esse o objetivo, isso é apenas um meio, se for o caso, certo? Mas não é esse o fim, não é esse o objetivo da ProEx. Existe um outro motivo que geralmente a gente não fala muito, mas que ultimamente isso tem afetado algumas pessoas, muito seriamente e com razão. Que é o seguinte, às vezes, no casal dos duplistas que não se casaram, às vezes é bom haver o casamento. Por quê? Porque uma das pessoas está desenvolvendo a sua carreira dentro da universidade e da academia. Ela tem um processo, um currículo muito sério. O casamento chancela aquela posição social perante esse povo que só pensa nele. Então, nesse caso, eu mesmo indico que as pessoas façam o casório. Isso aí é uma coisa séria, para ajudar. Eu tinha perguntado de pode união ser a mulher, estável, pode ser o homem. Casamento, é diferente, não é? Então, união estável da união estável. em cartório. Pois é, não. A união estável, esquece o processo de união estável. Eu estou falando é o problema da sociedade em si e a condição do casamento perante a universidade, perante a academia, perante a vida intelectual e a carreira da pessoa, a autobiografia dela. O casamento, nesse caso, interfere. A questão é a seguinte, sobre a união estável. A primeira fala que eu disse foi, por que é que precisa? Porque hoje não há necessidade. Por exemplo, nós compramos um terreno aqui no Vila Consciência. A gente declarou lá que é união estável. Declarou no próprio documento, não precisamos ir a cartório, reconhecer firma, nem nada. A gente tem plano de saúde, que é conjunto. Não precisamos de nenhuma forma fazer nada disso. Só foi dizer, não, é união estável, pronto. Estamos juntos, pronto. Até hoje não foi necessário nenhum documento em cartório. Qualquer casal que esteja junto 3 anos é igual casamento. Os direitos são iguais. Já há um reconhecimento. Já. Agora, o que eu vejo é esse. Às vezes é bom ir ao cartório e registrar o processo e fazer o casório. Mas aí são condições de exceção. São de exceção. Essa é totalmente de exceção. Mas eu assino embaixo. Professor, aqui já houve vários casos assim. Professor, eu acho que é importante, acho que muitos textos sobre invexes deixa claro que o casamento é evitável, mas eu acho que essas situações de exceção seria interessante serem mencionadas, porque, por exemplo, se você quiser, você mora em outro país e o parceiro não é cidadão daquele país, quer dizer, eu vou querer manter o parceiro na ilegalidade, mas isso todo mundo já sabe, polícia. o povo já faz isso há muitos anos. Uma outra coisa não é esse. Por exemplo, às vezes é necessário fazer um casamento para ajudar uma pessoa a criticar, que é um processo de tares e de tacom ao mesmo tempo. Por exemplo, as pessoas que iam para os Estados Unidos e não podiam ficar lá, não tinham o green card. Às vezes é bom que ela case com alguém de lá para consertar. Eu tive amigos meus que falaram assim, é melhor vocês se casarem, que aí vai acertar o problema. Deu certo. Eu preciso explicar sobre evitação da INVEX, então. O que é evitação da INVEX? Evitação da INVEX é todo aquele compromisso que compromete a liberdade da Consim em priorizar a sua ProEx. Existem condições humanas e da sociedade que comprometem a Consim na autoliberdade pensênica e de atitudes.
Algumas delas que comprometem são filhos, o casamento, dependendo de como for essa questão agora fugiu a palavra, união estável, também, certo? Qual é o nível de compromisso e de interprisão a partir dessa união estável? Na relação à liberdade ou à interprisão? Se a união estável for por motivo de interprisão, não existe mais invex. Certo? Agora, mais importante que tudo isso, nem é invex, nem é ressex. É o que a Consim faz em sua proex. É a priorização que ela dá para a sua proex. É aquilo que é o mais importante fazer. E outra coisa que há de se lembrar. A proex ela pode mudar, tá? Aqui o Losch que pode falar melhor. Mas a proex pode mudar no meio do caminho. E se no meio do caminho da vida forem requisitados outros compromissos para a Consim, diferentes daquilo que planejaram? Às vezes pode ser. A invex ou ressex fica a menor aí nessa outra condição. O mais importante é o complexo. Isso tudo é estereótipo, é rótulo. O que interessa é aquilo que você falou no início, a conduta da pessoa. Agora, ó, você está um verdadeiro jurisconsulto da indexologia.